noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar momentos de um mundo distante. Yeah, yeah, yeah. A noite vai chegar. Olá a todas, a todos e a todas. Memória. O que significa exatamente a memória? Segundo o dicionário, a memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas e vividas. A cidade visível. Este é o projeto de auxílio emergencial de apoio à cultura pela Prefeitura de Porto Alegre. Na verdade, o projeto seria realizado de uma outra forma. O formato seria presencial dentro do ônibus de turismo de Porto Alegre. Mas, como vocês todos já sabem, devido à pandemia, nós tivemos que fazer uma pequena alteração, nós tivemos que transformar um pouco esse projeto, mas claro, ele vai ter todo o conteúdo necessário que nós havíamos planejado, mas com uma pequena surpresa. A gente vai ter um convidado especialíssimo e a gente vai contar um pouco desta memória. O que é a cidade visível? É a memória dos lugares que essa cidade já teve, dos nightclubs, dos clubes privés, das boates, das danceterias, lugares que foram emblemáticos e icônicos para a cidade de Porto Alegre. Então, é um resgate para perpetuar também, de certa forma, o patrimônio cultural dessa cidade e a identidade de todos nós. Então, aqui está o meu convidado de hoje, que é o ator e diretor Mauro Soares. Mauro, muito obrigado. Imagina. Pela disponibilidade, por tentar nos ajudar a resgatar um pouco essa questão da noite porto-alegrense. Naturalmente, Mauro, tem lugares que você apenas deve ter ouvido falar, né? Porque você é uma pessoa jovem, ainda não deve ter frequentado em 1960 alguns lugares, talvez mediunicamente, mas é importante que a gente fale a respeito deles também. Eu queria começar a respeito dos bailes. Nos anos 50, os bailes eram, de verdade, o que fazia sucesso na cidade, não é? As pessoas frequentavam os bailes do Clube do Comércio, os bailes da reitoria eram muito famosos, né? Muito. E não existiam ainda as casas noturnas. Não. As casas noturnas vieram a partir dos anos 60. 60. Então, eu quero saber se vocês já ouviram falar, por exemplo, em Crazy Rabbit, Baiuca, Encoraçado Botequim, Girassol, Flowers, Papagaios, Crocodilos, Looking Glass, Agora a Boca, Taj Mahal, Fim de Século, Ovo de Colombo, Fascinação, Le Club, Vinha d'Alho, Corde, L'Atmosphère, Ópera Rock, Publicitar, e por aí vai. São muitos os lugares. Foram muitos os lugares porque foi uma época de efervescência cultural, não é? Sim. Onde as pessoas saíam para se divertir de fato. É claro que a gente tem um tempo um pouco exíguo aqui e a gente não vai conseguir falar de todos esses lugares. Mas eu gostaria muito de começar, Mauro, pela Independência. Não somente pela Avenida Independência, mas pelo bairro Independência, que eu acho que foi ali que de fato começou a noite. Uma das primeiras casas noturnas que a gente tem conhecimento é o Crazy Rabbit, que de verdade ficava na Garibaldi, quase esquina com a Independência, e foi uma casa criada pelo Carlos Heitor Azevedo. Confere, Mauro? Confere. Quem começou a noite em Porto Alegre foi o Carlos Heitor Azevedo. Ele foi expedicionário em Suez, alguma coisa, ele veio com dinheiro e ele abriu essa primeira casa que foi o Crazy Rabbit. Foi a primeira boate que teve em Porto Alegre, foi o Crazy Rabbit. E toda a vida noturna de Porto Alegre se passava na Independência. Todos os bares, as boates, restaurantes, tudo se passava na Independência. Então a gente pode falar que o Carlos Heitor ele foi um revolucionário. Um revolucionário, porque foi ele que criou esse tipo de casa, esse tipo de... Ele teve várias casas, Crazy Rabbit, depois a Baiuca, depois a Parafernália,
O Vila Velha teve várias, né? Mauri, como é que funcionava de fato? Assim, existia uma pista de dança e um restaurante, as pessoas também jantavam nesses lugares? Jantavam, e os lugares geralmente abriam cedo. Exatamente, mas fechavam tarde. Fechavam tardíssimo, de manhã. Daí que vem a história das pessoas carregarem óculos escuros para saírem das boates de manhã, o sol batendo, então elas tinham que usar os óculos escuros. A história de pessoas que pegavam ônibus para voltar para suas casas completamente destruídos e com aquele cheiro de álcool peculiar. Cigarro, desfumado. Cigarro muito. O que se usava na noite? Era basicamente álcool, uísque, vodka e cigarro. Não existiam drogas mais pesadas. Ou Existia. Sempre existiu. Sempre existiu. Não tinha começado a história da cocaína ainda. Era a época... A sorte de muitos. A sorte de muitos, não estariam aqui. Ah, é verdade. Depois do Crazy Hat, eu acho que a segunda casa com maior repercussão foi a Baiuca. A Baiuca me lembra muito, sabe o quê? O nome eu adoro, porque ele me remete muito àquelas casas do Beco das Garrafas do Rio de Janeiro, né? Sim, era uma coisa mais ou menos assim. Tinha shows, tinha janta, abria cedo. E o público variava assim. No início da noite eram mais os jornalistas que iam, depois começava a chegar o público normal e mais tarde o pessoal de teatro, Porque nessa época o pessoal de teatro, cinema não existia, o cinema gaúcho ainda, né? Então era o teatro e as artes plásticas. E eles eram muito unidos, entende? Então o pessoal frequentava a Baiuca, frequentava o encoraçado Botequim, frequentava... que aí é a mesma casa, só que ele mudava de nome, passou a ser... Mas, Mauro, essas casas, elas tiveram algum momento em que funcionavam juntas? Sim. Existia então essa efervescência na independência. E saía-se de uma casa para ir a outra? Saía de uma casa para ir para outra, e aí depois, em 1970, 71, a última parada da independência era o Botequim. Do Botequim para o Flauta. Nós vamos chegar lá ainda. Eu tenho uma história muito interessante da Baiuca, que foi colocado... A Baiuca é do Carlos Heitor também, né? Também, era tudo Carlos Heitor. E ele colocou no centro da pista uma gaiola. Uma gaiola onde uma moça daqui de Porto Alegre, chamada Maria Helena, dançava com biquíni, umas duas peças. Maria Helena Soares. Maria Helena Soares. Ela dançava no auge da música Patapata, da Miriam Makeba, e ela dançava dentro da gaiola, até que um dia a gaiola caiu com a nega, e aí ficou a nega Patapata, o nome dela. Ela que mais tarde veio a se descobrir que a nega Patapata, Maria Helena, não era nada mais, nada menos que a Josefine Helene, mulher do Grande Hotel. E o Claudinho Pereira me conta que... num festival de Gramado, o primeiro troféu Oscarito foi para o Grande Otelo e ele foi acompanhado da Josefine. E ele olhava para aquela pessoa e sabia que a conhecia de algum lugar, mas não conseguia imaginar até que veio Patapata na cabeça dele. Nega Patapata. E ele foi no ouvido... A Preta Pereira, mulher dele, que ele chama ela de meu HD externo. Exatamente. Foi o que disse para ele, sabe que essa aí é a nega Patapata. E ele foi lá no ouvido dela e disse, nega Patapata. Ela disse, por favor, essa história ninguém pode saber. Eu adoro isso. Tá, vamos chegar então ao Encoraçado. O Encoraçado, de fato, foi talvez a grande casa de Porto Alegre. Ah, sim, foi a grande casa. O Rui Sommer, assim, ele investiu tudo que ele tinha no Encoraçado Botequim. E parece que foi uma sugestão do Tatata, né? Foi, porque ali naquele local, que agora já não existe mais, destruído,
funcionava uma galeria de arte da Exatamente. Emilinha Schneider Marvão. E o Tatata foi uma vernissagem lá e adorou o lugar e falou para o Rui Sommer. Aí eles resolveram transformar o local numa boate, chamaram o Milton Matos, que na época era estudante de arquitetura, Já falecido, marido de jornalista, que era, todas as noites eles estavam no Encoraçado, e eles transformaram no Encoraçado Botequim, que era uma coisa meio seleta, assim. Isso que eu queria saber. O Encoraçado, ele era uma casa mais glamurosa e ele tinha um público realmente... Exatamente, Era quase um clube privê mesmo. Quase né? um clube privê. Eram quase sempre os mesmos frequentadores. E era dificílimo entrar nessa casa. Dificílimo entrar. Sim, Só pessoas conhecidas, que eram do ramo das artes, do teatro, das artes plásticas. Esses tinham... Mauro, talvez a casa mais glamurosa, digamos assim, foi o Encoraçado Botequim. Exatamente. Ficava na Independência, em frente ao ex-Teatro Leopoldina. E era uma espécie mesmo de clube privê, né? Pouquíssimas pessoas que podiam entrar. Podiam entrar, e geralmente eram as mesmas pessoas que frequentavam. Tu podia chegar sozinho lá, que tu encontrava pessoas conhecidas. Por exemplo, uma que estava sempre lá era a Gilda Marinho. Então, me fala um pouco da Gilda Marinho, que é uma figura realmente icônica, né? A Gilda Marinho era a rainha da noite porto-alegrense, principalmente do Encoraçado Botequim, né? Ela ia sozinha lá, porque a Gilda Marinho foi uma pessoa que jamais pagou uma conta em restaurante nem em bar. Ou ela era convidada, ou então as pessoas da mesa, os que estavam junto com ela, pagavam para ela. Porque era um prazer ter ela numa mesa, porque era uma pessoa brilhante, que falava não sei quantos idiomas, tinha uma cultura muito grande. O meu relacionamento com a Gilda, porque ela é pelotense, vem desde Pelotas. Entende? Vocês já se conheciam Já se anteriormente? conheciam, porque ela era amiga, fazia piano com uma tia minha mais velha. E eu já sabia. E ela era jornalista também, né? Ela era jornalista também. Jornalista. E a gente nós podíamos dizer que hoje ela seria uma digital influencer, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Que são essas pessoas que estão em todos os lugares. Engraçadas com ela, porque a Júlia gostava de jogar cartas também. Ela jogava cartas no Clube do Comércio. Clube do Comércio. E ela tinha um irmão que era senador. E aí, quando o Juscelino foi eleito, ele conseguiu, o irmão dela conseguiu para ela ser chefe da Caixa Econômica Federal, não sei o que tem. Aí já houve uma revolução, vê que uma mulher com a vida da Gilda Marinho ia tomar conta das finanças da Caixa Econômica. Durou 2 meses a Gilda Marinho, tiraram ela. E aí colocaram ela como bibliotecária do Instituto de Artes, foi onde ela se aposentou. Eu adoro uma história de que ela estava no auge da festa, da noite, no Encoraçado, dançando, levou um tombo. Levou um tombo. E foi imediatamente levada para o pronto-socorro. Não. Ela estava dançando, ainda. rodopiando, caiu e continuou dançando. De repente ela se virou, não me lembro quem estava com ela, disse, esse braço está me doendo. Aí ele disse assim, Júlia, que sabe, a gente vai no pronto-socorro dar uma olhada nisso, que pode ter fraturado. Aí foram no pronto-socorro e tal, realmente tinha uma fratura, engessaram o braço e mandaram ela para casa repousar. Quando ela subiu no carro, ela disse, não, de maneira nenhuma. A festa nos espera, vamos embora. Pior se fosse com as nossas pernas. Quando de repente, quando tu olha no meio da pista, está a Júlia Marinho dançando com o braço para cima, engessado. Ela só dizia o seguinte, me dei bastante vodka para me anestesiar, porque isso aqui está me doendo demais. Ai, que maravilha, eu amo essa história. E deve ter milhões. A gente pode fazer um capítulo só com ela. E teve também, na verdade, o Encoraçado, ele teve uma vida bem longa, né? Porque ele foi de 65 a 2012. É isso? 2012? Não, talvez menos, né? Menos, Porque ele passou, acho que o último dono do Encoraçado foi o do Alvarez, eu acho.
Eu não tenho aqui a data de encerramento dele. E também teve grandes shows no coração. Ah, grandes shows. Maria Bethânia, porque o Milton Matos fez na parte de cima um apartamento para o Rui Sommer e um camarim para as pessoas que fazem shows lá. Então teve Maria Bethânia, Zete Cardoso, a Tuca, Nara Leão, vários shows teve no coração. Conta-se também que uma famosa cantora, antes ou depois do show, trouxe a sua esposa e aí elas tiveram um momento de amor e alguém observava pelo buraco que havia no camarim. Não vou contar quem é e nem a pessoa que fez isso, mas reza a lenda. Claro, são muitas histórias, algumas são transformadas, algumas são verídicas e outras não. Mauro, e o Whisky a Gogô? O Whisky a Gogô era na esquina da Garibaldi com a Independência. Era maravilhoso. Sabe que eu lembro ainda do letreiro do Whisky a Gogô? Era maravilhoso. Tinha o porteiro de lá, era o Livramento, um amigo meu de Pelotas, que morreu no banheiro do Whisky a Gogô de overdose. Sério? Gente, de cocaína. Daí já entrou a cocaína. Já. Porque naquela época se cheirava, a gente se picava. Muito bom. A gente não cheirava, gente, mas a gente só se picava. Só se picava. E tomava muitos comprimidos. Sim, era a época do Mandrix, do Equalon. Ficavam loucas girando na pista. Na pista, loucamente. E na porta do Whisky a Gogô tinha uma campainha. Se tinha alguém, por exemplo, vai um homem lá casado e está dançando com uma outra mulher, o porteiro apertava um botão e acendia uma luz vermelha, aí todo mundo já se separava, ficava tudo... Porque a esposa estava lá na frente. Lá na frente. Inclusive o Claudinho conta que aconteceu isso com ele. A Preta fez isso. Dona Preta foi lá da Mãe Serra, mas ele estava trabalhando. Aliás, o Claudinho Claudinho Pereira, ele foi o primeiro. Vou falar do livro dele depois. Ele foi o primeiro DJ, discotecário, não é? Um dos primeiros. E trabalhou em quase todas essas casas. Todas. Ele discotecou em todas as casas. Que coisa incrível, né? Tanto que o livro fala das experiências dele nessas casas. Mauro, e o Barroco? O Barroco era uma outra casa do Carlos Heitor também. Que ficava também na Avenida Independência. Na Independência. E o Parafernália, tu lembras? O Parafernália eu me lembro, mas o Parafernália ficava meio fora. Assim, ele já era na Mostardeiro. Na Mostardeiro, bem de frente, onde hoje é o Hospital Fêmea. Hospital Fêmea. E lá aconteceu uma coisa muito interessante, porque o Teatro Livre, formado pelo Damasceno, Maria de Lourdes Arangostopoulos, Maria Helena Lopes, acho que o Ivo Bender, montaram uma peça do Ivo Bender chamada As Cartas Marcadas. Então a peça durava exatamente, eu não me lembro se era meia hora ou 45 minutos. Ela começava meia-noite e terminava 15 para 1. Tinha todos os dias. E tem outra coisa, os lugares abriam de terça a domingo. E tinha um público sempre. Não sei como a gente resistia. É porque nós éramos mais jovens, talvez. Hoje nós não iríamos, talvez a gente não conseguisse passar 2 horas dentro de uma boate. Mas eu lembro muito, Mauro, isso é uma coisa, assim, quando eu comecei a fazer teatro de verdade, eu lembro que a gente fazia um espetáculo, saía do espetáculo e ia jantar, e depois do jantar a gente ainda ia para uma casa noturna. Sim, claro. Daí de um tempo mais remoto, a gente deixou de ir na casa noturna. Depois nós paramos de jantar. E agora a gente parou de fazer teatro. Ou seja, as coisas pioraram um pouco. Muito. E o La Locomotive? Era maravilhoso.
Porque tinha uma característica que tinha em todos os lugares da época, que eles não eram guetos. O público era variado, entendesse? O público era todo ele assim, misturado. Eram gays, eram héteros, não tinha essa separação. Não tinha essa segmentação. Não tinha. Não tinha. Era todo mundo, fazia parte do mesmo mundo, do mesmo universo, tomava as mesmas bebidas, consumia as mesmas drogas. E eram felizes da mesma forma. Da mesma forma, exatamente. E tem uma coisa muito interessante nesta casa, que ela era uma espécie de vagão de trem, né? Era um vagão de trem, de vez em quando apitava. Isso é incrível. Olha onde, a criatividade das pessoas onde chega. E o trem, ele realmente, quer dizer... Porque passavam os slides na parede. E aí se projetavam, né? Filmes. Filmes, E também tinham grandes shows. Miriam Makeba fez show no Locomotivo, Dorival Caymmi, enfim. Sim, essas casas de Jesus. E essas casas normalmente, elas não eram muito grandes, né? Não. E normalmente elas eram casarões antigos, sobrados, né? Que se transformavam em casas. E como que fazia para ter o show, para ter a pista de dança? Ficava tudo muito apertado. A Norma Bengel se apresentou. A Norma Bengel se apresentou no Barroco, né? Foi linda a apresentação. Foi linda a apresentação dela no Barroco. Imagina, assistir Norma Bengel ao vivo cantando. Mauro, tinha o Tia Dulce também, né? Que também na Independência, era um lugar onde as pessoas iam tomar sopa. Era maravilhosa a sopa. E ficava aberto a noite inteira. Ou seja, a pessoa podia ir tomar sopa antes, podia sair da boate, tomar sopa e refazer e continuar. E no final da noite tomar a sua sopa. E a Tia Dulce tinha um marido de nome Henry Walter Cassel. E reza a lenda, ele era um judeu americano que lutou na Segunda Guerra Mundial. E ele contava para os frequentadores que durante esse período ele conheceu a Josephine Baker. Porque a Josephine Baker fazia um trabalho assistencial, cuidava de crianças, não é? Durante a guerra, e também fazia, eu acredito que fazia shows dos soldados, exatamente. Então ele contava essa história e as pessoas não acreditavam. E, certa ocasião, a Josephine veio ao Teatro Leopoldina fazer um espetáculo, aliás, me parece que foi um fracasso de público e crítica, porque tinham 22 pessoas, segundo o Claudinho conta, no Teatro Leopoldina, para a Josephine Baker, que era uma grande estrela. Talvez na época já não fosse tanto sucesso assim. E aí, um grupo de pessoas, para consolidar essa história, para certificar-se de que a história era verdadeira, levaram a Josephine Baker ao Tia Dulce. E lá chegando... ele se encontrou com ela, se abraçaram, Ela olhou para ele e disse, Henry! Se abraçaram e choraram, e disse, que lindo, ou seja... Eu acho que essa noite acabou lá no Mercado Público, eu acho. Eu acho que a Júlia Marinho estava nesse meio também. O Mercado Público tinha um bar que ficava aberto a noite toda. O Claudinho conta aqui. E eu adoro essa história, porque assim, depois de passar de tantos anos, eles se reconheceram, né? É lindo. A gente não pode, agora saindo um pouquinho desse âmbito da independência, a gente não pode esquecer, né? Eu acho que faz parte também da memória desta cidade, o que seria, de fato, a primeira casa noturna gay de Porto Alegre, inaugurada em 1971, chamada Flowers. Onde ficava o Flowers? O Flowers ficava na Praça Jaime Teles. Ali já no início do bairro Partenon. Ou era Menino Deus ainda? Não, ali é Partenon já. Já, né? E o curioso é que a casa ficava na Praça Jaime Teles, ao lado dos quartéis. E a casa pertencia ao delegado. E também era um clube exclusivo, né? Não era todo mundo que entrava, não. Era meio assim que seleto o público que entrava lá, né? Mas uma vez teve um casamento lá dentro, nós estávamos dançando, de repente entrou a noiva, o noivo,
os padrinhos, todo mundo fizeram a festa dentro do Flowers. E esses grandes artistas, cantores, enfim, que vinham a Porto Alegre... Vinham até Bibi Ferreira. Bibi Ferreira foi... O Village People, o grupo Village People, quando veio fazer show em Porto Alegre, foi ao Flowers. Enfim, Flowers era uma referência. E os shows eram de uma qualidade. Porque os shows eram produzidos, pensados, ensaiados. Ensaiados, com o pessoal do DAD que ensaiava, fazia... Porque foi bem no ano do filme Cabaré. E tinha uma transformista chamada Nathalie Delon, que era de uma beleza, assim, e ela se transformava e ela fazia uma Liza Minnelli, assim, que era de urrar. Nós temos uns cards aqui do Flowers, produzido pelo Nuances, que e assim eles fizeram Jesus Cristo Superstar, o Poderoso Chefão, mas o carro-chefe era o Cabaré. Infelizmente, uma noite ela saiu da boate com o par dela, a Nathalie Delon, e sofreu um acidente terrível. Ela, felizmente, não morreu, mas ficou com sequelas pavorosas. O rapaz morreu e ela não. Ela ficou com sequelas. E ela nunca voltou a ser Nathalie, né? Nunca voltou a ser Nathalie. Porque ela ficou com dificuldade na fala e tal. Sim, e toda a coisa feminina parece que desapareceu. Desapareceu completamente. E não é isso, verdadeira tristeza, né? A Luísa Eloy é encantada até hoje. A Sandra Dani também. Também, Paulo. Amava, esses dias a gente estava conversando sobre isso, ela amava. Então, a classe teatral inteira ia ao Flowers. E lembrando que o Flowers era, na verdade, foi propriedade de Dilmar Messias. Desculpe, Dirley Messias e a Elaine Ledur. E depois dali, da Praça Chemiteres, eles foram ainda para um outro lugar. Aqui para a Independência, mas não rendeu. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas tu considera o Flowers... Agora, eu acho interessante, eu acho que poucas pessoas sabem disso. O Dirley e a Elaine fizeram um jantar e convidaram as pessoas, as bichas bem fofoqueiras, bem faladeiras, e disseram: olha, nós vamos contar um segredo para vocês, nós vamos abrir uma casa, dia tal, Bom, era sábado de tarde, já fazia fila à volta da praça. Claro, melhor divulgação. Mas vocês não falem para ninguém, é a mesma coisa que dizer. Falem. Aliás, o Dirley teve várias casas, né? Mas nenhuma como o Flowers, né? E, bom, enfim, a gente teria muito mais para falar. Teve um show lá produzido pelo Sérgio Billy, também, que já faleceu há muito tempo, chamado... Como é o nome do show? Que não ficou nada, porque naquele tempo não tinha vídeo, não tinha nada. Isso é uma coisa muito triste, né, Mauro? Porque não fica registro. Não ficava registro, Não, temos essas fotos aqui porque o Nuances fez um trabalho de pesquisa muito grande. Mas, infelizmente, é isso. Fica na memória. De remontar era eu, ele, o Paulo Vicente e o Walter Descalpe, de remontar esse show. Que não me lembro agora direito do nome. Foram tantos, né? Mauro, querido, muito obrigado. A gente tem esse tempo para falar. Faltaram muitos lugares que certamente frequentou, mas a gente faz isso numa outra ocasião. Eu queria lembrar de 2 lugares que, na minha modesta opinião, de Paquita, são lugares que devem ser reverenciados hoje, porque eles têm mais de 40 anos e nunca fecharam. Nesses 40 anos eles estiveram abertos ininterruptamente, que é o Ocidente. O Ocidente agora em 2020 completou exatos 40 anos de atividades. Porque a noite, depois da independência, a noite foi para o Bonfim, e depois do Bonfim ela foi para a Cidade Baixa, e agora, aos poucos, ela está retornando para o Bonfim, que está abrindo uma série de outras casas. E o Ocidente está lá. O Ocidente foi um dos primeiros lugares que eu frequentei, e eu lembro perfeitamente de subir a escada lateral
e aquele teto, aquele forro com os tecidos patchwork, Sim. que era maravilhoso. E ali se encontravam todos os artistas, músicos, atores, e saíram muitos trabalhos, muitos espetáculos foram criados no Ocidente, e que o Ocidente tem uma vida longa. E o outro lugar que é de um outro gênero, mas também já faz 40 anos, é o Vitrô. O Vitrô Club Privé, que é um lugar frequentado até hoje por um público gay, mas que ao longo do tempo também incluiu outros públicos. E o Vitrô, ele é, de verdade, é a única casa que até hoje mantém a sua estrutura com shows sempre aos domingos, shows de transformistas. Eu acho que todos os transformistas de Porto Alegre passaram, inclusive eu, passaram pelo Vitrô e continuam passando. Então, acho que são duas casas que a gente de verdade deve falar e que merecem o nosso respeito e toda a credibilidade. Foi um prazer, porque assim, tu és realmente a memória viva desses lugares todos, e mesmo sem ter frequentado alguns, não é? Assim, veio um leve Chico Xavier, né? Porque a gente não pode entregar a idade das pessoas aqui. Não. Obrigado. Então a gente volta numa próxima ocasião para falar de outros lugares. Eu queria aqui indicar para vocês e agradecer imensamente o Claudinho Pereira e toda a família Pereira que me deu carta aberta para usar o seu livro Na Ponta da Agulha. O livro ainda está disponível, você pode consultar na internet e adquirir. Vale a pena, porque aqui tem um retrato da noite porto-alegrense de muitos anos, desde os anos 60 até o final dos anos 80. Valeu, obrigado. A noite vai chegar, meu pensamento está tão longe. Eu sei que vou sonhar.